Eu, antes de entrar nos passos para lidar com a procrastinação, gostava de sublinhar a falta de cultura de gestão do tempo, a cumplicidade dos meios em que nós pertencemos. Há países em que quase tudo deve ser com reserva. Se você não faz reserva, paga, é muito caro. Isso disciplina as pessoas. Para comprar o bilhete do aquele comboio elétrico, se quiser comprar ao chegar no país, vai lhe custar o triplo, talvez o quadruplo. Então, nós, no nosso caso, no nosso contexto, ele parece um pouco cúmplice, não é? Não, por exemplo, falamos das recompensas quando acertamos. Nesse momento, parece haver recompensa com a cultura de procrastinação. Ou seja, no contexto da escola, por exemplo, o exemplo que deu o doutor Pedro é muito bom, mas, infelizmente, alguns de nós vivemos o que ele está a dizer. Você é rigoroso, não, perdeu o prazo, a justificação não é aceitável. O humano não é perfeito, mas se a justificação não for aceitável, e às vezes a justificação dá todos os sinais de que a pessoa foi negligente e tal, né? Fica aqui esse clima de professor bom, professor mau, não é? Então, a falta de cultura de gestão do tempo e o facto de que o ambiente também parece, né? Alguns de nós, você atrasou 5 minutos e quase quer correr, e as pessoas olham para si, mas qual é o problema, né? Então, isso também afeta. Em relação aos estudantes, a questão ao Irênio, foi formado no Sol Nascente, né? Está formado em Sociologia, saudações. Albino Seala, creio que também, só já não vou conseguir dizer agora o curso. É muito bom saber que estão a acompanhar, e muito obrigado pelas saudações. Em relação sobretudo, porque é que os estudantes deixam para mais tarde, o saber estudar também conta. Quando a doutora Rosana explicou que é preciso eu dividir a tarefa, esses dias temos estado, em alguns casos falo com alguns estudantes, eu pergunto, você está a estudar? E quanto tempo faz para estudar uma disciplina? Ele fala de 2 horas. Pois, mas não é assim que funciona o cérebro. O cérebro, ele tem normas. Aqueles que utilizam o Excel, é um pouco como o Excel. O Excel, quando você faz uma operação que não é aceitável, ele pergunta o que é isso. De outro jeito, está dizendo isso não funciona aqui. Ou coloca 0, né? O cérebro também. Se eu não tenho cultura de leitura, como partilhou muito bem o doutor Pedro, o assunto é complexo para mim. A minha vida do dia a dia e a disciplina que eu estou a estudar não há uma relação. Então, se eu fizer um esforço de 2 horas para tentar ler e compreender, o que vai acontecer é que a temperatura do cérebro vai aumentar. O cérebro tem qualquer coisa que chamamos uma espécie de placas tectônicas, não é? Que são os ossos, não é? Aqueles ossos aí. À medida em que que a pessoa vai fazer o esforço de tentar compreender, o que acontece é que a temperatura sobe e aí o que nós registramos é a dor de cabeça. E depois tem a leitura que eu faço para me cultivar não pode ser igual à leitura que eu faço para estudar. E, aliás, estudar para a prova não é só ler. Ler faz parte. Então, são aí uns 30 minutos necessários e deve haver um intervalo. Eu leio e, no fim de ler, para se considerar que estudou, é preciso fazer um resumo. Eu tenho estado a dizer aos estudantes, você estudou? Sim. E o que é que fez? Não, eu fiquei 2 horas na estufa. Você ficou lá a ler e acha que estudou? Não é? Estudar no fim daquela leitura, você tem de fazer, a primeira vez que você vai escrever aquilo que supostamente estudou é no exame, e chega lá não está a sair, porque você nunca treinou. Então, o saber estudar também é fundamental, e eu, com o risco de monopolizar...